TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Projeto de lei cria vagas de estacionamento rotativas no Teatro José de Alencar. Procon Fortaleza orienta lojistas e consumidores sobre compras do Dia das Mães. Projeto de indicação cria a política municipal para a população em situação de rua. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. Um projeto de lei ordinária cria vagas de estacionamento rotativas no entorno do Teatro José de Alencar. Encontrar uma vaga de estacionamento próxima ao Teatro José de Alencar é tarefa concorrida. Apesar de ser proibido parar no local, muitos condutores deixam seus veículos na área. Fernando, guardador de carros há mais de 20 anos, acredita que a implantação de um estacionamento rotativo seria a solução. Eu acho que é o único teatro que não tem estacionamento para os turistas virem, tá entendendo? Porque você vê aqui, ó, não atrapalha nada. Tudo aqui quando a MC passa é multado, né? Isso aí eu acho errado. Com o objetivo de ordenar o trânsito nas proximidades do Teatro José de Alencar, o vereador Dr. Porto, do PRTB, apresentou um projeto de lei ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza que pretende implantar um estacionamento rotativo, tipo Zona Azul, aqui nas proximidades do equipamento. O que a gente quer é regulamentar uma zona azul para que as pessoas possam democraticamente colocar seus carros e tirar depois do horário normal que vai ter a zona azul. Na avaliação do assessor técnico da Diretoria de Trânsito da MC, é necessário um estudo de viabilidade para a implantação da zona azul em determinados pontos da cidade. A implantação de áreas de estacionamento em áreas como essa ela tem que ser muito bem pensada, né? Até porque o ideal é que você estimule veículos de maior porte, né, como ônibus, a ter acesso a esses equipamentos públicos. Então é uma coisa que é uma situação que pode ser avaliada pela MC, mas no momento a sinalização lá permite apenas o embarque e desembarque, até por própria necessidade daquele aparelho público. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, divulgou esta semana um conjunto de atividades para esclarecer lojistas e consumidores sobre as compras de presentes para o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 14. Após visitas às lojas do centro, orientando donos de estabelecimentos sobre o respeito dos principais direitos dos consumidores, o Procon solicitou à Agência de Fiscalização de Fortaleza que averigue se todos os direitos do Código de Defesa do Consumidor estão sendo cumpridos. Um projeto de indicação de autoria do vereador Salmito Filho, do PDT, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, cria a política municipal para a população em situação de rua. É grande a população em situação de rua que vive em Fortaleza. Centro da cidade, beira-mar e praia de Iracema são os locais que mais concentram esse triste cenário. Para o atendimento deste público, o município disponibiliza ações através de políticas públicas, além de possuir unidades de acolhimento. Temos 2 acolhimentos para homens, um acolhimento misto e um acolhimento para mulheres. Isso tem a casa de passagem, tem a pousada social, os centros POPs, onde esse pessoal é todo atendido. Hoje a estimativa é que estejam em torno de 2.000 pessoas. E nós iniciamos agora um projeto piloto, até de certa forma, em parceria com o Senad, que são os Novos Caminhos, onde a gente está capacitando essas pessoas. As pessoas são identificadas nos centros POPs, onde elas são acompanhadas, E aí a gente está capacitando, ofertando cursos e depois a gente tem a ideia de estar relocando elas no mercado de trabalho. Sobre a problemática que foi apresentada uma indicação pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Salmito Filho, do PDT, que cria uma política municipal para a pessoa em situação de rua e cria uma equipe multidisciplinar de abordagem social. Uma ação pública do poder público de abordar uma abordagem móvel, um acolhimento móvel para o poder público ir ao encontro dessas pessoas em situação de rua, trabalhar com a equipe multidisciplinar, a questão da saúde, a questão da capacitação profissional, da moradia, da orientação, inclusive para aqueles que são dependentes químicos, de drogas lícitas e de drogas ilícitas, enfim. Então, o poder público se fazer presente.
Um dos artigos da indicação 12/2017 propõe que aconteçam atendimentos itinerantes todos os dias da semana, onde todas as ações serão integradas com partes educativas e de saúde. Uma estratégia já disponibilizada no Comitê Intersetorial. Muitas dessas pessoas em situação de rua, na verdade, elas já têm uma capacitação, já são formadas. A gente se deparou com pessoas que até mestrado na França já tinha e de repente estava naquela situação. Então, por algum motivo familiar, algum momento na vida, acabaram descontrolando e perdendo o eixo da coisa. E elas, na verdade, precisam daquele incentivo, do apoio que o poder público tem que dar, na verdade, a sociedade como um todo. Isso não é uma obrigação, na verdade, uma coisa que deve ser dita como só, não, é a obrigação do poder público. Não é. Todos nós, cidadãos, temos condições, devemos fazer parte disso. As prefeituras cearenses continuam amargando as consequências da crise econômica. A queda na arrecadação e o atraso nos repasses federais têm dificultado ainda mais a administração das cidades. E para falar sobre o colapso financeiro dos municípios cearenses e a necessidade de aprimorar as receitas, nós conversamos agora com o advogado Cauê Fonteles. Doutor Cauê, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Agradeço o convite, Evete, mais uma vez comparecendo aqui seu ilustre programa e vamos tratar desse assunto que é tão importante, principalmente nesse ano que nós temos 141 novos prefeitos eleitos para esse mandato de 2017 a 2020. Dos 184 municípios, tivemos uma renovação, então, em 141 municípios. Correto. 141 municípios, nós temos 9 gestores. Isso é bastante representativo. Doutor Cauê, inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse sobre um tema da moda, e eu reputo um tema muito importante, que é a questão do planejamento tributário. Diante de uma crise econômica que tem assolado não só a iniciativa privada, mas também o setor público, existe a real necessidade de que os municípios se planejem, façam um planejamento tributário para passar a trabalhar com uma receita própria? É verdade? É verdade, isso é muito importante esse assunto, tendo em vista que o município não consegue sobreviver só de receita da União, repasse do FPM. Você tem que realmente implementar essas receitas próprias, essa receita do município. Nós temos aí o IPTU, que muitas vezes o município não cobra. Nós temos o ISS de grandes obras que são feitas no município e o município não vem cobrando isso. Então é muito importante nesse momento de queda do repasse do FPM você implementar a sua receita própria. E no que diz respeito especificamente ao ISS, o percentual varia de município para município. Tem município que estabelece 5%, outro estabelece 3% ou 2%, né? Isso, de alguma forma, também acaba prejudicando o município? Acaba. Você inclusive, se tivesse essa uniformização desse Código Tributário, uma atualização desse código que muitos municípios não têm ainda, a gente que trabalha aí com tributário municipal, que também faz parte de algumas procuradorias, você vê que alguns municípios implementaram o Código Tributário no ano de 2013. Então, municípios com 30 anos de emancipação, você há 3, 4 anos implementar um Código Tributário... Mas nós ainda temos muitos municípios sem Código Tributário? Não, são poucos. São poucos. A necessidade maior é você atualizar esse código, tendo em vista que tem alguns códigos que até manuscrito ainda são. E a importância de que o município tenha um Código Tributário, qual é a importância? A importância é justamente para você ter essa sua cobrança dessa sua receita própria e o município não viver só dependente de FPM, claro, que muitas vezes a gente vê isso. E diga-se de passagem que ano a ano tem caído, né, esses repasses do Fundo de Participação do município. O governo federal, inclusive, ensaiou um aumento, disse que ia aumentar em 1% esse repasse. Isso, na verdade, não ocorreu, né? Não ocorreu. Inclusive, até uma crítica em Brasília de muitos prefeitos em relação ao Pacto Federativo também, que maior parte da fatia da arrecadação fica com a União. E os municípios que fazem essa arrecadação ficam com a menor fatia do bolo. E vive sobrevivendo com o pires na mão atrás de receber o seu FPM. Alguns tributaristas dizem, inclusive, que nós estamos vivendo um pacto federativo às avessas. Dada essa concentração da renda, né, da arrecadação nas mãos da União, não é verdade? É verdade. Quase 70% da arrecadação que os municípios fazem fica com a União. Tendo em vista que a União, a arrecadação com viés do município, o município é bem maior.
sua arrecadação. E você é um pouco injusto você arrecadar mais e receber a menor parte. Doutor Cauê, o senhor falava também, antes de iniciarmos a nossa entrevista, sobre a importância da recuperação de créditos junto à União. De que forma se dá essa recuperação? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse tema logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado Cauê Fonteles. Doutor Cauê, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a recuperação de créditos junto à União. Qual a importância da recuperação desses créditos para a saúde financeira dos municípios? Isso é muito importante, é um tema novo. Você vê que muitos municípios ainda não estão atentos a isso. Nós temos hoje, no Ceará, 4 teses tributárias de recuperação de crédito, as mais importantes, que é a questão do Fundef, que os municípios, em algum momento, principalmente de 96 a 98, receberam a menor parte devida da União. A União transferiu para os municípios a menor do que deveria. Nós temos também a tese da recuperação de crédito do PASEP, que essa é totalmente inovadora, começou-se a se fazer esse ano, inclusive Fortaleza teve alguns milhões a recuperar de PASEP, você vem compensando mês a mês, isso desafoga o orçamento do município. Nós temos também a recuperação de crédito via instituição bancária. Muitas vezes os bancos não recolhem os impostos devidos ao município e você vai e faz essa recuperação de crédito. E por último, que são alguns municípios cearenses, mas mesmo assim, o volume de arrecadação é muito grande, que é a questão dos royalties, que alguns municípios também estão recolhendo, mas estão recolhendo a menor. A menor. E tem como recuperar essa diferença, então, para o município? É verdade. A gente recupera via judicial, muitas vezes administrativo também, junto à União. Doutor Cauê, o senhor informou que dos 184 municípios cearenses houve uma renovação, ou seja, em 141 municípios nós estamos com novos gestores. Dada essa informação, existe uma necessidade de um acompanhamento mais técnico, né? E alguns municípios nem sequer têm procuradoria instaladas, na verdade? É verdade, alguns municípios cearenses nem sequer têm procuradoria. Então é necessário, é muito importante que os novos gestores, principalmente com essa renovação, venham também com novos pensamentos, novas ideias, que implemente essa recuperação tributária, esse planejamento tributário, para que justamente você não fique fadado a não fazer nada em 4 anos, porque o FPM está caindo a cada ano e você vai ter que sobreviver ao implementar suas receitas próprias. Então é importante que venha acompanhando essa renovação, mas acompanhe também novos pensamentos, novas gestões, novas atitudes tributárias. O senhor falava, inclusive, que já tem aí uma marcha dos prefeitos a Brasília programada, né? Ainda é para o mês de maio? Correto, tem essa marcha dos prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios que está regimentando isso. Vai ser, inicia dia 15 de maio. É importante que todos os prefeitos do Ceará vá a Brasília, vá buscar novos projetos, novos recursos, porque só sobreviver do FPM não vai ter condição. Doutor Cauê, o senhor também é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará. A comissão está se preparando aí para realizar um grande congresso de direito eleitoral. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância deste evento? Então, a nossa comissão ela vem trabalhando desde o ano passado, inclusive a gente já teve aqui no seu programa falando sobre a reforma política, a reforma eleitoral. E esse ano, com o avanço e seguindo o planejamento do triênio da comissão, que o nosso presidente a gente já fez, foi de implementar esse congresso a nível estadual aqui no Ceará. Nós ainda não temos datas, mas vai acontecer ainda esse ano, provavelmente no meio do ano.
Temos um local provável que será a Universidade de Fortaleza. A gente inclusive, já conversou com a reitoria, já apresentamos o projeto. Estamos só dependendo de datas dos ministros do TSE para que se venha fazer esse congresso, realmente um congresso feito pela comissão, com apoio total da OAB. Isso é muito importante para a gente valorizar e levantar também os eleitoralistas aqui do Ceará, que a gente tem muita gente importante, muita gente nova no mercado, que precisa realmente desse avanço aqui na questão de direito eleitoral. Doutor Cauê, outro assunto em pauta no momento é a repatriação. Esses recursos da repatriação seriam divididos também entre os municípios. Isso também traria um fôlego novo para os municípios, né? Como é que ficou essa questão da repatriação? A repatriação ela foi feita no final do ano passado e muitos municípios receberam em média em torno de R$600 mil. Isso chegou num momento muito oportuno, tendo em vista que foi troca de gestão. Então, por forma irresponsável ou desconhecimento, muitas gestões ainda deixaram dívidas para essas novas que assumiram em 2017. Então, essa repatriação ela foi importante justamente para desafogar essas dívidas deixadas. Mas a gente ainda está esperando aí, nesse assunto da repatriação, a gente ainda está esperando, inclusive a gente está acompanhando também em Brasília para ver se a Secretaria de Governo da Presidência da República implementa a repatriação dos juros e multa desses valores. Porque aí também juros e multas estavam fora da repatriação. Isso, ficou fora desse primeiro repasse aos municípios. Então, se viesse mais esses juros e essa multa dessa repatriação, com certeza, nesse momento, ia desafogar ainda mais as receitas do município. Doutor Cauê, um outro ponto que acaba potencializando as dificuldades vivenciadas no interior do estado do Ceará é a seca, né? De que forma a seca tem dificultado o dia a dia, a vida dos municípios? A gente acompanha esses municípios diariamente, a gente vê a dificuldade tanto dos gestores como da população em relação à seca. Diga-se de passagem que esse é o 5º ano consecutivo de seca. 5º ano consecutivo de seca, inclusive semana passada a Secretaria de Governo publicou no Diário Oficial os municípios que se declararam emergência justamente em relação à seca. E com essa publicação diária, os municípios podem estar buscando, via DENOX, via Ministério da Integração, esses recursos ou projetos para diminuir os efeitos da seca, né? Seja por perfuração de poços, seja por novas adutoras. E é o que a gente está vendo muito isso. Com certeza. Doutor Cauê, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez, Evete, você que faz esse programa com tanto gosto, com tanto orgulho, e é sempre um prazer estar retornando aqui. Agradeço e espero estar voltando mais vezes, inclusive com novos assuntos, tanto da comissão como assuntos municipais. Obrigado pela atenção. Ivelise Maia. A Cruz Vermelha, que presta ajuda humanitária a pessoas em situação de calamidade, vítimas de guerras ou desastres naturais, comemora 154 anos de atividades. Uma corrente de voluntários em todo o planeta, uma entidade com forte apelo humano, o foco é cuidar de feridos, enfermos, refugiados e prisioneiros. Os trabalhos dos chamados Soldados Voluntários Vermelhos continuam escrevendo a história dos 154 anos da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela surge em 1863, quando Henri Dunant, nosso fundador, há 154 anos atrás, resolve se preocupar com os horrores da guerra, né? E é esse o maior fundamento que a Cruz Vermelha traz, que é o princípio da humanidade, de se preocupar com o ser humano, de cuidar do outro, de levar o socorro. E isso nos gabaritou em todos os países onde estamos, onde conseguimos levar ações sociais e nos tornou a maior instituição humanitária do mundo. Somente na sede da Cruz Vermelha de Fortaleza são 400 voluntários. As entidades em todo o mundo também possuem trabalhos na educação, na assistência social, no combate a epidemias, além de controle da fome e da sede.
Tudo por meio de doações. A Cruz Vermelha aqui no estado do Ceará, ela vem trabalhando em catástrofes naturais, né, atendendo as vítimas da chuva, as vítimas da seca, né, que assola a gente aí há mais de 50 anos. Então, a gente vem realmente fazendo esse trabalho mais perto do povo. A Cruz Vermelha hoje ela tem uma outra cara, nós somos a gestão mais jovem do Brasil, né, e a gente realmente vem fazendo esse trabalho com os nossos voluntários, um trabalho realmente de manhã, de tarde, de noite e às vezes, muitas vezes de madrugada também, para ajudar as pessoas que tanto necessitam. Você pode ajudar trazendo seus donativos aqui para a nossa sede, que fica a Rua Doutor José Lourenço, 3280, ou você pode vir formar com a gente, a nossa família, e participar das nossas fileiras de voluntários, né? Você vai fazer um curso de formação aqui na Cruz Vermelha e passará a atuar nas missões da nossa instituição. A Cruz Vermelha está presente em mais de 190 países. Ao todo, são mais de 100 milhões de voluntários espalhados nos 5 continentes. E nossa equipe, com a ajuda do Carlos Henrique e do Lelis, também vai entrar na história e tentar salvar uma pessoa que estiver em apuros. Nosso trabalho da Cruz Vermelha é em cima exatamente disso, levar esse conhecimento para as pessoas leigas, as pessoas que não têm esse contato na área da saúde. Então, quando a gente disponibiliza, aí é um colégio, aí é uma empresa, para passar esse conhecimento num atendimento de mal súbito, aí sim, o tempo é ouro. A questão do tempo é bastante importante, identificar ao chegar no local quanto tempo foi, quanto tempo ele está parado. Se você verificar a parada, assistir, presenciar, fica melhor ainda iniciar as compressões, então fica bem mais fácil fazê-lo com que ele volte à vida. O prédio do antigo Colégio Cearense, no centro da cidade, é patrimônio histórico. O tombamento foi feito pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio. 12 votos favoráveis. O suficiente para o tombamento definitivo do prédio do Colégio Cearense. Agora a estrutura de 1913 é reconhecida como bem material de valor histórico, cultural e arquitetônico do Ceará. Ele tem um valor arquitetônico, né? É uma edificação do início do século XX, né? Ele tem um valor histórico, né? Porque ele comporta a memória e a história da educação, né, brasileira, isso incorporando a cearense já. Então aqui se passaram milhares de alunos, professores, corpo de funcionários, pais de alunos, né? Então o Colégio Cearense ele tem uma expressividade dentro da história do Ceará muito forte, né? Por isso que ele realmente foi reconhecido, né? Primeiramente ele foi reconhecido e agora ele passa a ser valorizado como patrimônio cultural do estado do Ceará. Logo após a fundação, o antigo colégio foi repassado aos irmãos maristas. Atualmente, o conjunto arquitetônico bem no centro da cidade abriga um centro universitário. A entidade preservou os aspectos que remontam ao século XX. O tombamento impede grandes mudanças, mas o Centro Universitário do Estado do Ceará sempre se preocupou em manter a perspectiva da educação no Estado. A cultura dinâmica, ela vai sempre haver alterações, mas alguns elos são mantidos, e esses elos de continuidade que fazem parte da nossa construção histórica. Como esse é um espaço de memória, eu acho que é importante a gente guardar essas características. Eu acho que a preocupação tanto da reitora, tanto da instituição, é manter os traços que nos faz parte da nossa construção histórica. Com o tombamento pela Secretaria de Cultura do Estado, a arquitetura moderna e suas formas estão mantidos e preservados na história da capital cearense. Ao longo do tempo, a estrutura foi ganhando adaptações, mas a capelinha construída em 1926 chama muita atenção por aqui. As políticas de preservação, ela tenta entender as suas temporalidades, ou seja, tem edificações novas, tem edificações antigas, e o que é importante é que essas edificações elas conversem entre si, né? Há mediações. Então, a preservação dessa edificação como um todo, ela traz várias histórias das edificações nos seus tempos. Se você pensa no desenho arquitetônico do prédio, ele vai caminhando por um século de história da arquitetura até chegar em 1997, quando é fundado o novíssimo prédio com características pós-modernas ou contemporâneas. A revista Leis e Letras é referência no meio jurídico nacional, trazendo importantes reportagens e artigos de renomados profissionais da área. A publicação completou em fevereiro deste ano
11 anos de existência e vai trazer, no mês de junho, uma edição especial para comemorar suas atividades no Estado. E para falar sobre esta nova edição e a contribuição dada ao meio jurídico cearense pela revista, nós conversamos agora com o idealizador da Leis e Letras, o advogado Marcos Duarte. Então, Marcos, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu retornar aqui ao programa e agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre a história da revista Leis e Letras. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores por que o senhor decidiu e como surgiu a ideia de criar uma revista jurídica. Hervelt, quando eu comecei a advogar, eu venho do jornalismo, né? Eu passei 3 anos como gerente de marketing do Jornal Povo. Trabalhei com o grande Demócrito Duma, com a Luciana, com o Duma Neto, com o Demócrito Filho, com toda aquela equipe do Jornal Povo. E o jornalismo, o cheiro da tinta, ficou impregnado nas minhas veias. E quando eu decidi advogar, veio aquela ideia de se ter uma revista que falasse para o mundo jurídico, mas que fosse mais leve, porque as publicações jurídicas até então eram muito densas, Verdade. Artigos muito compridos, muito fortes, muito Juridiquês, com aquela linguagem. E eu, como venho também da publicidade, né, antes de advogar, então ficou fácil para mim essa interseção, adotar na Leis e Letras essa linguagem. Daí veio a ideia de se criar uma revista. Inclusive, o slogan da revista sempre foi esse, a temática da Leis e Letras sempre foi direito e informação. E eu tenho também é porque o Hervelt é modesto, mas eu tenho aqui a honra de dizer que o Hervelt participou desse projeto. Verdade. Né? Obrigado. As 3 primeiras edições, o Hervelt era colunista da revista. A coluna Contraponto, que até hoje tem na Leis e Letras, que completou agora 11 anos, foi idealizada e assinada pelo Hervelt César, grande jornalista, e que hoje milita no direito. Então, a Leis e Letras é também a cara do Hervelt, porque é direito e informação, que é o que ele faz hoje aqui no programa. Verdade, obrigado. Doutor Marcos, já se vão 11 anos e vários temas, inclusive temas polêmicos, né, foram tratados de forma antecipada pela Leis e Letras. A exemplo da união homoafetiva, né, lavagem de dinheiro, temas que estão em voga hoje. Então, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um breve resgate histórico desses 11 anos. E é uma alegria muito grande, né, falar sobre isso, porque você sabe que fazer revista no Brasil, Hervelt, é muito complicado, né? Verdade. Fazer uma publicação que tenha frequência, que tenha densidade e que tenha, o mais importante, credibilidade. Né? Foi isso que eu acho que nós conseguimos com a Leis e Letras. E a primeira edição, que a gente chama de edição 0, foi essa, né? Com a desembargadora, então, Berenice Dias na capa. Nós lançamos essa edição em janeiro de 2006, lá no Centro Cultural Aboé. Eu lembro muito bem que quem apresentou a revista foi o Demócrito Duma. O Demócrito apresentou a revista e, na ocasião, ele disse, no final, ele disse: vida longa para Leis e Letras. Na época, nós estávamos com o Tarcísio Tavares, saudoso TT, foi quem fez o cerimonial, né? E aí, em seguida, nós lançamos realmente a primeira edição da Leis e Letras oficial, que foi essa também emblemática. Fernando Capês. Com o Fernando Capês, hoje deputado federal, né? Já foi presidente da Assembleia Legislativa. Na época era só promotor de justiça. O Capês... Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. E nós fizemos aqui, eu lembro que a Leis e Letras tem responsabilidade por ter ajudado o Capês a fazer a carreira política, porque nós trouxemos o Capês aqui para lançar essa edição e fizemos o maior júri simulado do mundo. Eu lembro. Que foi lá no Gran Marquise. Com Paulo Quezado. Com Paulo Quezado, doutor Paulo Quezado e o Fernando Capês. O juiz era o doutor Jucílio Peixoto, que hoje é desembargador, né? E na ocasião nós colocamos no auditório 1000 pessoas. Foi assim um grande evento. Quem disse que foi o maior júri do mundo foi o doutor Jucílio, ele que gosta dessas coisas. Ele disse: rapaz, nunca fizeram no mundo um júri maior do que aquele que nós fizemos. Inclusive o fórum, tem um detalhe importante, o desembargador Fernando Ximenes era diretor do Fórum Cláudio Bevilacqua. E eu fui lá e ele cedeu gentilmente
o mobiliário do Tribunal do Júri para a gente fazer o evento. Foi um evento maravilhoso. E depois ele se tornou presidente do Tribunal Presidente de Justiça. do Tribunal e hoje é o desembargador lá no nosso Tribunal de Justiça. É verdade. Então, assim, foram as 2 edições iniciais da Leis e Letras e tivemos outras emblemáticas, como, por exemplo, a edição especial, quando foi lançada a Lei Maria da Penha. Eu fiz uma entrevista com a Penha, lá na casa dela, então ainda não muito famosa como é hoje, né? Não se sabia se a Lei Maria da Penha ia efetivamente pegar, como se diz, né? Mas foi uma edição realmente histórica e que eu tenho recebido, essa edição é esgotada, só tem esse exemplar, só existe esse exemplar, fora os que existem com os assinantes, o que existe nos tribunais e nas bibliotecas, porque, Hervelt, eu sempre fiz questão de todas as edições da Leis e Letras, eu mando para todas as bibliotecas do Brasil. Interessante. Eu mando 2 exemplares. Um outro tema também que eu lembro que foi tratado na revista foi a reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004. Reforma do Poder Judiciário foi também um tema altamente tratado, não estou encontrando aqui porque são muitas histórias, mas tratamos desse tema, assim. E outra coisa que eu queria te lembrar, Hervelt, que acho que você vai olha como é atual, essa Leis e Letras de 2006. Como se lava dinheiro no Brasil, Verdade. Nós já tratávamos desse tema, fazendo uma matéria sobre o COAF, então criado, que é esse Centro de Operações Financeiras que fiscaliza Banco Central. a movimentação. Exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, existem realmente edições emblemáticas. E essa aqui eu tenho um carinho especial, porque foi a primeira revista no Brasil a tratar sobre uniões homoafetivas. Nós tivemos a coragem. Hoje é muito simples, todo mundo fala, mas nós tivemos a coragem de colocar 2 homens com a mão dada na capa, de mãos dadas na capa. Quando isso aqui era um tabu, quando o judiciário... Eu me lembro que nessa época eu tive uma ação de reconhecimento de união estável aqui na Justiça do Ceará. O promotor se negou a aceitar a ação. Não, eu não vou participar disso, não. Eu não vou participar desse processo. Logo, tempos depois, o Supremo reconheceu a união homoafetiva e hoje é uma forma de família reconhecida. Né? É verdade. São 11 anos de existência. O senhor falava das dificuldades. Realmente, a Leis e Letras é um projeto que deu certo e já está consolidado. Quais foram e quais são as principais dificuldades encontradas para se fazer uma revista no Ceará? As dificuldades são inúmeras, né? Inúmeras. Primeiro que nós temos um grave problema no Brasil, que é a extensão territorial, para quem se propõe a fazer uma publicação nacional, né? Nós temos uma dificuldade de distribuição, de logística. Não é fácil você colocar uma revista como a Leis e Letras nas bancas, né? Não é fácil. Mas nós tivemos essa audácia, nós chegamos a ter. Hoje isso mudou. E outro fator importante também é o custo de uma publicação impressa, né? Que é muito alto. Você imprimir uma revista de qualidade, com imagens tratadas, a editoração bem feita, a diagramação bem feita, né? Tem papel de qualidade. Papel de qualidade. A Leis e Letras, ela vem, até hoje, ela vem sacadinha num plástico e tal. Então, assim, tem todo um cuidado. E outro problema é o índice de leitura, né? O índice de leitura. Não se lê muito no Brasil, né? E essa geração, principalmente a geração que estuda direito, que se propõe a fazer um curso de direito, um curso jurídico, eles precisam ter a noção de que sem leitura não dá. Verdade. Né? Tem aquela música da Eliane, sem você não dá? Sem leitura não dá, né? Sem leitura não dá. E aí, com o fenômeno das redes sociais, isso está se agravando. Eu sou um amante das redes sociais, eu me adapto perfeitamente, mas sinto essa falta de densidade. Só acredito, então, que as redes sociais estão tornando os estudantes, principalmente, mais superficiais. Certamente. O senhor defende, então, que exista uma leitura reflexiva. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre isso, mas logo após um breve intervalo.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado Marcos Duarte, idealizador da publicação Leis e Letras. Doutor Marcos, no bloco anterior, nós falávamos sobre o advento das redes sociais e a falta de leitura, ou seja, a superficialidade na leitura. O senhor defende, então, de que as pessoas, principalmente os estudantes, façam uma leitura mais reflexiva? Velt, eu lembro que quando eu comecei o curso de Direito, e eu já comecei após ter feito 2 graduações, quando eu fui estudar Direito, eu já tinha cursado o curso de Geografia e uma pós em Ecologia e já tinha também feito Biologia. Então eu venho da área mais das ciências exatas e aí fui estudar Direito. E eu lembro que logo que eu entrei na Faculdade de Direito, eu fui lá na livraria do Gabriel, que já foi homenageado na Leis e Letras por conta desse episódio que me marcou muito como estudante. Eu fui na livraria do Gabriel e, como todo estudante de Direito iniciante, eu quis comprar um manual de petições. Um livro grosso, assim, na época com um CD, né? Um CD onde você tinha os modelos, aí vinha aquele CD, um negócio... O Gabriel olhou para mim e disse, para que você quer esse livro? Aí eu disse, não, porque eu estou estudando Direito. Qual o seu semestre? Eu disse, não, eu entrei agora. Ele disse, não vou lhe vender, não. Mas por quê? Eu quero comprar, eu posso pagar. Ele disse, não, porque eu não vou fazer isso com você, não. Você tem que ler um livro que eu vou pegar aqui para você comprar. Aí foi lá e pegou Teoria Pura do Direito de Kelsen. Eu olhei aquilo, ele disse, leve esse aqui, você lê, depois você vem me pagar. E eu li Kelsen pela primeira vez com muita dificuldade e até hoje, nos meus 16 anos de advocacia, eu já li Kelsen 4 vezes e não canso de ler. Então, o meu exemplo eu queria deixar para aqueles que se propõem a estudar Direito. Não se pode estudar Direito, não se pode... qualquer ciência, mas o Direito, principalmente, não se pode ter uma carreira jurídica, um conhecimento, uma noção da norma jurídica, do sistema jurídico, de como funciona o ordenamento, sem você ter uma base filosófica do direito. É ruim, é chato, é cansativo. Mas é necessário. Mas é necessário. É como se fosse, não, é o alicerce da casa. Então, hoje em dia, com as redes sociais, nós temos esse problema. As pessoas... A informação, ela se disseminou. É muito fácil hoje você encontrar uma jurisprudência, é muito fácil você encontrar um artigo, é muito fácil você... Mas e aí? Cadê a conexão? Cadê a reflexão, como você bem falou? Cadê a leitura reflexiva? Então, os cursos de Direito hoje, eu vejo alguns... Eu sou muito ligado ao estudante, sempre fui, sempre gostei muito nas minhas palestras, sempre convivi com estudantes, né, de todas as idades. E eu vejo hoje uma geração, infelizmente, perdida, sem saber o que está fazendo, por conta dessa virtualidade exagerada, por conta de... Você olha no Facebook e você tem 5 mil amigos, mas se você for contar, você tem 2. Na verdade, você tem 2 ou 3. O advento das redes sociais, isso de certa forma, se nós formos analisar de forma mais aprofundada, isso é até meio que contraditório, porque a informação ficou mais fácil, mas as pessoas estão lendo menos, né? Lendo menos e se tornando mais superficiais. Mais superficiais. E é bem mais fácil ter acesso à informação do que há 15, 20, 30 anos atrás. E advogar, ou ser promotor, ou ser juiz, é uma responsabilidade muito grande. Não é meramente você fazer uma petição ou escrever uma sentença. Não é isso. Nós sabemos que você defender o direito de alguém exige uma conexão, e principalmente na minha área, que eu gosto de falar muito, né, o direito de família. É muita responsabilidade você defender as angústias, você lidar com as perdas, com os sentimentos das pessoas, a família em transformação, porque
eu não acredito no fim da família, mesmo com o divórcio, eu não acho que a família termine, eu acho que ela se transforma, porque depois você recompõe, ou você fica só, ou você fica com o filho, com a filha. Então, é muita responsabilidade. E somente essa noção, por exemplo, a teoria da norma jurídica, né? Tem que se compreender a teoria da norma jurídica, nós temos que ler os clássicos, o estudante de direito... Roberto Bobbio, tem que ler Roberto. Bobbio, nós temos que ler os pensadores do direito, né? Isso é caretice, isso é perda de tempo, é nada. Isso forma toda a base de atuação do profissional. Não adianta pegar modelos de petições, porque tem aí. Tem gente que chega, doutor Marco, tem um modelo, colegas mesmo, rapaz, eu tenho, mas eu não lhe dou. Eu lhe digo como é que você faz, mas eu não lhe dou modelo, porque modelo nem receita de bolo. Pois é, nem receita nem de bolo, às vezes dá certo. Imagina você aplicar uma petição inicial. E a Leis e Letras, voltando aqui para o nosso foco, ela sempre teve essa preocupação. Nós já fizemos durante a história da Leis e Letras os concursos de artigos jurídicos para estudantes. Eu lembro que nós fizemos um grande concurso, 100 anos do advogado Aldir Mentor. Eu lembro. Nós fizemos um concurso de artigo jurídico nacional, nível nacional. Premiamos uma pessoa que veio até aqui receber, teve toda uma homenagem. Então, assim, fizemos uma edição, o Hervelt, que eu tenho um prazer, a edição de 2 anos da Leis e Letras, em homenagem ao grande Ulisses Guimarães, né? Que foi o nosso mentor, o nosso grande maestro da Constituição de 88, uma pessoa que depois desapareceu tragicamente. Então, tem muitas histórias. O desembargador Fernando Ximenes, hoje um grande desembargador, grande colaborador. E aí eu tenho uma história que eu não podia deixar de contar da Leis e Letras. Claro. Que essa história, eu gosto sempre de lembrar, até por uma questão de justiça. Claro. O doutor Ricardo Bacelar, que hoje é o nosso conselheiro federal. Junto com o Valdetário. Foi vice do Valdetário, junto lá com o Valdetário, é o conselheiro federal do AB. Verdade. Grande músico, grande maestro, né? Grande maestro e excelente caráter, uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Foi um dos fundadores da Leis e Letras comigo. Ótimo. No sentido de quê? De que a gente fazia a Leis e Letras no meu escritório. E lá onde ele conheceu a Manuela, que hoje é a esposa dele. Então, eu lembro que o Ricardo e a Manuela, quando namoravam, saíram numa noite para fazer uma matéria, na madrugada, os dois. Você vê, uma coisa muito, muito interessante. Eles saíram de madrugada. Não, nós vamos entrevistar uma freira que é advogada. Tem na Leis e Letras essa freira. Legal. Eles foram atrás da freira e trouxeram essa matéria. Manuela... E o Ricardo Bacelar. E o Ricardo Bacelar. Hoje, grandes advogados. Né? Manuela com destaque na área empresarial, como advogada, como mulher que luta pela cultura jurídica. O Ricardo também. Então, nós fizemos a Leis e Letras, nós três ali, uma edição, nós construímos no escritório de madrugada, só nós três ali fazendo, dando ideia. O Ricardo muito perfeccionista. Não, isso não está bom. Marquinhos, isso não está legal. Não gostei. Maestro é maestro, né? É verdade. Doutor Marcos, como o senhor bem falou, que o viés da Leis e Letras sempre foi direito e informação. Então, eu gostaria que o senhor destacasse aqui que a revista está agregando novos temas, né? Eu vi que trata aí sobre saúde, né? Sobre rejuvenescimento. Essa é a proposta mesmo da revista? Como tudo muda, né? Claro. Já dizia o Lulu, tudo muda o tempo todo no mundo, como uma onda no mar. Então, a Leis e Letras também, ela hoje tem a versão digital, não tem mais aquela periodicidade que nós tínhamos, porque não é possível. Nós chegamos até a Leis e Letras mensal. Né? Mensal, depois bimestral. E hoje nós nos limitamos a 2 edições ou 3 por ano, que eu chamo de edições especiais, porque realmente muita coisa mudou. E dentro desse compasso de mudança, eu estou inserindo novos temas, porque o direito, o mundo jurídico, eu sempre enxerguei nossa profissão não como um sistema fechado que não pode ser. Eu sempre enxerguei o direito com uma interdisciplinariedade, né? Então, o advogado, ele precisa de uma dica de nutrição, ele precisa de algum texto falando sobre viagens, ele precisa de algum texto falando sobre longevidade de um especialista,
né? Precisa, por exemplo, ver um escritório jurídico em determinada área bem sucedido, quais são as teses. Então, nessa edição, eu estou inserindo uma nutricionista, que é a doutora Alexandra Dessá, uma nutricionista jovem, ainda despontando, mas uma pessoa muito estudiosa na área de nutrição esportiva, e ela vai estar nessa edição e, em seguida, ela será uma das colunistas. E estou introduzindo também o doutor Fernando Guanabara. O doutor Fernando Guanabara, que hoje é o mestre da longevidade, né, da medicina preventiva, do emagrecimento. E assim, pretendemos ir adequando novos temas, mas sempre com essa conexão, trazendo alguma coisa relacionada de interesse para o estudante de direito, para o advogado, para o promotor, porque a Leis e Letras está na mesa do desembargador, ela está na mesa do ministro do Supremo, ela está na mesa do estudante, dos mais longínquos lugares do Brasil, né? Eu um dia, e do exterior, um dia eu estava na Argentina, cheguei numa determinada livraria, tinha Leis e Letras. E eu, como é que isso chegou aqui? Não, foi não sei o quê. Então, assim, multiplica, né? Verdade. Multiplica. Nós temos assinantes na Suíça, nós temos assinantes em Portugal, nós temos assinantes... Hoje nós não estamos mais fazendo assinatura, exatamente por conta dessa dificuldade de logística. Mas a Leis e Letras, ela tem hoje, como parceira, a Livraria Cultura em todo o Brasil, né? Nós podemos encontrar Leis e Letras, e ela é enviada diretamente para um mailing, né? Para um mailing de pessoas formadoras de opinião. Então, por exemplo, essa edição aí, ela vem com 6.000 exemplares. Ótimo. Né? 6.000 exemplares, uma edição especial, pretendemos fazer aí um lançamento, enfim, é essa a proposta. Doutor Marcos, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença e parabeniza aqui, e de antemão o espaço fica aberto para que o senhor retorne para falar sobre os futuros projetos da Leis e Letras. E quer aqui fazer um agradecimento em público, né, por ter sido convidado para iniciar esse projeto lá no começo, no Nascedouro. E reconhece que a Leis e Letras realmente tem ajudado a difundir a cultura jurídica, não só no país, mas até fora do país, como o senhor muito bem falou. E o programa abre agora espaço para suas considerações finais. Eu, nesses 11 anos, inclusive lá no dia, é claro que você estará, porque você faz parte da história. Com certeza. O Calvino, né, olha, tem uma matéria, História Viva da OAB no Ceará, né? O Calvino já foi homenageado, grande Calvino na Leis e Letras. Doutor Feliciano de Carvalho, doutor Paulo Quezado, o Valdetário, enfim, nós teremos aí convidados também de fora. Doutor Paulo Lins e Silva vem para o nosso lançamento, e doutora Regina Beatriz e outros convidados que nós estamos... E, então, assim, eu queria, nesse momento, só agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram com a história e com a viabilidade da Leis e Letras, né? Porque não é fácil, realmente é coisa de abnegado, é coisa de quem realmente gosta de fazer uma revista dessa. Agradecer a todos, a OAB, a todas as instituições, Tribunal de Justiça, a todos os nossos leitores, principalmente, que sempre prestigiaram e veem na revista realmente uma fonte até do despertar para a leitura jurídica. Isso que é o grande objetivo. Eu agradeço muito ao mundo jurídico e agora deu saudade de quando a gente fazia lá na Barão de Aratanha, trancados lá no escritório, pleno carnaval, a gente fazendo a edição número 0 da Leis e Letras, e você junto, o pessoal brincando carnaval e a gente fazendo a Leis e Letras. Trabalhando. Muito obrigado pela atenção. Nós é quem agradecemos a sua presença. Ivelise Maia. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará entregou uma relação com 199 nomes de internas do Instituto Penal Feminino Desembargador Auri Moura Costa aos juízes das varas de execução penal e da Corregedoria de Presídios. A lista atende ao decreto presidencial que concede indulto especial e comutação de penas às mulheres presas por ocasião do Dia das Mães. Agora cabe ao Judiciário analisar os casos apresentados e decidir quais mulheres serão beneficiadas com a medida. O projeto de lei ordinária de autoria do vereador Idalmi Feitosa, do PR, institui o Dia Municipal das Filhas de Jó.
Filhas de Jó é uma ordem paramaçônica que reúne meninas, crianças e adolescentes em torno de ideais baseados na disciplina, obediência a pai e mãe e também aos mais velhos e ao desenvolvimento da liderança como base nos ensinamentos da palavra bíblica do livro de Jó. Desde 1993 que a Ordem Internacional das Filhas de Jó está presente no Brasil. Para quem não sabe, a instituição paramaçônica é destinada a jovens do sexo feminino entre 10 e 20 anos, que buscam vivenciar os ensinamentos bíblicos sobre a vida de Jó, um homem obediente que nunca blasfemou contra Deus. Jó é quem dá os nossos alicerces. Todos os nossos ensinamentos são baseados no livro de Jó. Isso faz com que a gente se apaixone. Por exemplo, eu já estou há mais de 13 anos na ordem e me apaixonei, porque de acordo com esses ensinamentos, nós ensinamos aos nossos jovens não a pescar, mas a alimentar o próximo. Com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado pela ordem, o vereador Idalmir Feitosa, do PR, apresentou um projeto de lei ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza, que institui o Dia Municipal das Filhas de Jó, lembrado em 9 de março. Eu quero fazer com que isso possa ser municipalmente criado esse Dia das Filhas de Jó, pela valorização do trabalho que essas meninas fazem de engrandecimento ao próprio comportamento de Jó, nos ensinamentos bíblicos que ele nos deu. Marcilene garante que os estudos filosóficos ministrados durante as celebrações ritualísticas modificam o comportamento das jovens. Com uma filosofia, com um trabalho de base, com um trabalho filantrópico e o melhor, a fazer com a mão direita aquilo que a mão esquerda não possa ver, que isso é o nosso grande diferencial. E nossos jovens hoje são fortalecidos porque eles acreditam que podem transformar o mundo em algo bem melhor para o próximo. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 17 de maio. Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, inscrições até 10 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.